Bom dia, pessoal. Mais um vídeo para o canal, Atualizando, né? Onde eu compartilho um pouco da minha espiritualidade. Sou cristão, independente de posição ou partido político, né? Sempre buscando o que Cristo nos ensina, né? Eh, e nas redes sociais a gente vê tá vendo muito agora a divisão, né? Entre pessoas, inclusive, né, entre amizades e posições devido a opiniões partidárias. Recentemente eu tenho feito alguns vídeos, tanto no meu Facebook quanto no Instagram, pedindo ajuda para mim fazer a minha revitalização dos cursos, né, que eu trabalhei há 10 anos atrás, antes de eu ter depressão. E, e um desses amigos me veio no direct e compartilhou comigo a seguinte opinião dele. Falou: olha, cara, é assim, muitas pessoas podem vir no teu perfil e criar um pré-julgamento, né? Porque você fica colocando a sua posição política, né? Manifestando o seu extremismo, né? O seu radicalismo, e as pessoas possam interpretar de forma errada. Mas bem, como eu sou cristão e eu venho buscando dentro do cristianismo agir da maneira mais correta como possível, né? Como Cristo nos ensina, né? E isso não condiz que eu seja perfeito, que eu vou alcançar a perfeição, muito pelo contrário, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente nos torna, mais a gente vê o quanto nós somos ignorantes e errantes pela terra, né? E mesmo assim, Cristo disse, né? Sejam perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Mas isso não quer dizer que é uma afirmação, né? Um mandamento. O verdadeiro mandamento que ele deixou é amar ao teu próximo como a ti mesmo e amar ao Pai sobre todas as coisas. Mas vamos ao assunto que interessa. Eu fiz esses vídeos recentemente pedindo ajuda nas redes sociais e eu recebi pouca ajuda, né? Por quê? Por causa da minha ideologia política, do meu raciocínio analítico com relação às questões políticas que eu também compartilho nas redes sociais. E isso torna muito difícil de eu receber ajuda, porque aí fica essa coisa, um é de direita, o outro é de esquerda, um é bolsonarista, o outro é petista, e fica essa coisa e tal, essa divisão, sendo que Cristo, enquanto fica essa divisão, Cristo fica esquecido, né? Que ele é a cabeça da igreja, né? Então eu quero compartilhar com vocês aqui sobre umas coisas particulares minhas do meu passado, o que me tornou a levar a ter essa ideologia, né, de, de crença, seguindo os princípios bíblicos cristãos. Por quê? Porque na infância eu tive muitos traumas, né? Eu fui abusado sexualmente quando era criança, eu sofri muito bullying quando era criança na escola, né? Por causa do meu apelido, por eu ser magrinho, franzino, quando eu era pequeno, né? Então eu sofria muito bullying e eu cresci com muitos traumas de não poder é, é, me defender e nem ter que ninguém me defendesse, sabe? Nem em casa, nem meus irmãos eram capazes de defender a mim. E eu me sentia muito, é, como é que a gente pode dizer, imponente com relação a isso. Então, hoje, já com 40 anos, com a maturidade alcançada e com um pouco de experiência que eu passei como morador de rua, eu acabei criando uma linha de raciocínio analítica baseada dentro das escrituras, né? Tanto é que para mim ter essa convicção cristã que eu tenho, eu li as escrituras 3 vezes em várias versões, né? Inclusive em hebraico na versão original. E venho aqui compartilhar com vocês sobre a parte desse comentário que esse amigo meu fez sobre o radicalismo, né? Sobre o armamentismo, né? A ideologia armamentista, né? Que algumas pessoas possam interpretar como o cara é um cara radical, de extrema direita e tal, ou apoiador, né, de armas, enfim. Muito pelo contrário, eu apoio a legítima defesa, né, assim como prevê na nossa Constituição, né, na nossa
Constituição, na nossa bandeira, assim também como prevê nas escrituras. Então eu estou com duas escrituras aqui, tá? Essa aqui é João Ferreira de Almeida, versão João Ferreira de Almeida, que é usada mais pelos evangélicos, e essa aqui é a versão Ave Maria, que é usada mais pela Igreja Católica. E eu quero compartilhar com vocês dois versículos sobre a questão que fala mais sobre as armas, né? Então vamos lá. Quando Cristo estava prevendo que ele iria ser assassinado, né? A predição, né, da negação de Pedro, que é citada ali no livro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, capítulo 35. Então eu vou ler aqui para vocês, né? Lucas 22, capítulo 35, diz assim, ó. Cristo disse, né? Isso na versão Ave Maria da Igreja Católica, tá? Cristo disse, depois se juntou, quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos, porventura, alguma coisa? E os discípulos responderam, nada. No versículo 36 do capítulo 22 do livro de Lucas, Cristo diz assim, mas agora eu lhes digo, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a. E igualmente, aquele que não tiver uma espada, venda sua túnica ou capa para comprar uma. No versículo 37 ele diz, pois é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Cristo se referindo à profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Né? Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir, ou seja, ele estava prevendo que ele iria ser traído e ser assassinado. Por isso que ele mandou, então, ordenou que os discípulos arrumassem espadas, né? No versículo 38 eles replicaram, Senhor, eles só tinham duas espadas, eis aqui duas espadas. E Cristo respondeu, basta, certo? Na versão católica, né, Ave Maria, Lucas capítulo 22, versículo do 35 ao 38, então. E agora na versão João Ferreira de Almeida, que é a versão evangélica. Vamos lá, versículo 35, do capítulo 22 do livro de Lucas. E disse-lhes, quando vos mandeis sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? E os discípulos responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforje, e o que não tem espada, vende a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque está escrito de mim terá cumprimento. Também se referindo à profecia de Isaías 53, 12. Então, pessoal, o que Cristo estava querendo, né? Cristo, eu falo Yahushua, né? Cujo nome é verdadeiro em hebraico Yahushua, né? A gente conhece aqui na América como Jesus, mas esse nome foi transliterado de forma errada, porque nome próprio não se translitera e não se traduz. Então o nome original de batismo do Messias é Yahushua, tá? Então isso a gente já sabe, né? Nome próprio não se traduz, porque lá falava hebraico, aqui no Brasil foi traduzido, não. Se você fazer o passaporte e ir para Jerusalém, lá seu nome vai ser igual, não vai ser traduzido, né? Vou dar um exemplo, Neymar é conhecido no mundo todo como o nome dele. Se ele chega num país, o nome dele não é traduzido na Espanha, se ele vai jogar no time de futebol. Aqui seu nome em espanhol não é Neymar, vai ser outro. Então essa modificação que teve específica do nome de Yahushua nas escrituras foi de forma proposital, tá? Bem, continuando. Com relação a essa predição, né, de Cristo sobre ordenar que os discípulos tenham espada, né? Para quê? Ele ordenou não para que os discípulos defendessem ele. Tanto é que logo seguinte, nos versículos seguintes, né, ele já é preso e um dos
uns dos discípulos saca a espada da bainha e corta a orelha do soldado, né? E o que Yahushua faz? Ele pega a orelha e coloca de novo no lugar. Então, para que serviria a espada? A espada era para a defesa dos próprios discípulos e não de Cristo, né? Era para os discípulos se defenderem, porque Cristo, como ele mesmo falou, aqui no versículo 37 do capítulo 22, pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim o que foi contado entre os malfeitores, né? A profecia de Isaías 53:12. Então ele não estava pedindo para os discípulos pegar a espada para defender ele. Ele estava pedindo para os discípulos pegar as espadas para se defenderem a si mesmos, tá? Então, Cristo, sabendo disso, né, ele ordenou os seus discípulos, como está aqui nessas duas versões, mas a gente pode olhar em outras versões, quem tem oportunidade. Eu já estudei na versão na língua hebraica e ela é mais objetiva, mais analítica e é mais profunda também, tá? Então, por isso que é bom a gente ter, quando a gente parar para ler as escrituras, o correto não é só ler parte por parte. A Bíblia, né, é um livro, e assim como qualquer livro, se você quiser saber a história completa, você lê desde o começo, desde Gênesis até o Apocalipse, tá? Para você ter compreensão desde a criação, do fundamento do mundo, desde a lei de Moisés, né? Da Torá, né? Dos 5 primeiros livros da Torá, né? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Deuteronômicos e Tessalonicenses, né? Os 5 primeiros livros da Torá, da lei de Moisés. E depois vem o Novo Testamento daí. Então, é muito importante ler, assim como qualquer livro, ler as escrituras do começo ao fim. Para quê? Para que você tenha esse entendimento, certo? Não somente, às vezes você vai na igreja e o pastor não, na verdade o nome correto é apacentador, tá? Apacentador. Esses homens que sobem no púlpito e se julgam pastores não são pastores, são apacentadores das ovelhas, tá? Eles não são donos da ovelha. O pastor, ele é dono das ovelhas. Então o pastor é só um, aí é o Yahushua, o Cristo, né? Esse é o verdadeiro pastor, né? Quem tá ali pregando é o apacentador. Esse é o nome correto que deveria ser dado aos líderes religiosos. Eles são apacentadores das ovelhas e não pastores, certo? Então esse título de pastor não cabe a eles. Isso é uma opinião particular minha. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês, tá? E fazer esse desabafo, tá? Independente da sua posição política ou ideológica, de esquerda ou de direita, é bom você ter esse entendimento sobre as escrituras, sobre a base cristã, sobre a cabeça, que é Yahushua, né? Que é o filho do Pai, né? Aquele que veio para salvar toda a humanidade e redimir através do seu sangue os pecados da humanidade. Então fica aqui o meu desabafo, mais um vídeo pro canal aí, Espiritualizando, tá? Se inscrevam, quiserem compartilhar, eu não tô aqui para ganhar seguidores, também nem me interessa, engajamento, essas coisas. Eu criei o canal @Espiritualizando aqui no YouTube mais para desabafar a minha espiritualidade, né, as minhas convicções espirituais, né, a minha experiência, por quanto eu fui peregrino e morei na rua com meu cachorro, com o Billy. Então, esse canal é mais para compartilhar as minhas experiências e as minhas opiniões religiosas também, né? Assim como eu tenho compartilhado com vocês. Então, sim, eu sou pró-armamentista, né? Eu defendo o direito à legítima defesa, tanto assim como está aqui nas escrituras, quanto está na Constituição do nosso país, né? É o direito, né? Na ausência do Estado, né? O Estado geralmente é ausente, então nós temos o direito sim de se defender, defender a nossa vida, as pessoas que nós amamos, né? Os bens que
são construídos através do trabalho e do suor das pessoas. Que Deus, Israel e Alro abençoe todos, e gratidão por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. Gratidão.